Você aí de casa, que é todo xeretinha, entendeu? Que fica xeretando o Orkut alheio, né? Que entra no Face pra ler as mensagens da namorada. Você que é Sherlock Holmes. Stalker. Seja bem-vindo a mais um Pipocando. Você que não reparou, o Pipocando tá cada dia mais bonito. Hoje em dia ele está em HD, 4K, 8K, 3 dimensões. Você consegue ver minhas espinhas, você consegue olhar pra mim, você consegue assim me sentir, você consegue quase me beijar, quase lamber a minha cara se chegar próximo do retrovisor. Cuidado, vai tomar um choque. É o que chamamos de True Life HD. Pros aspirantes a detetive, hoje a gente vai falar sobre as séries pra você dar uma de Sherlock Holmes aqui. Você que gosta de detetive, você que gosta de espionar, você que curte uma lupa. Isso aqui é pra você. E a gente só poderia começar aqui pelo próprio Sherlock Holmes, que é muito bem representado na série Sherlock, um dos fenômenos mais novos aí da BBC. Cumberbatchzinho faz um papel maravilhoso. Vai muito bem com o Gelé de Damasco, mas também tá ótimo aí nessa queijo série. Caro. A série é uma adaptação dos romances do Arthur Conan Doyle, mas com a liberdade de se passar no século XXI, em vez na era vitoriana. É uma versão mais moderna. Isso, exatamente. E eu já disse, o que eu adoro disso é que pega bem a essência do personagem, mas ele é um personagem moderno, ele funciona na época de hoje. The name Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street. Afternoon. Essa abordagem corta os gastos com cenários e figurinos de época, mas também permite aí outras ferramentas para o protagonista solucionar os mistérios, como celular, internet. Tem que ser hacker. E de nenhuma maneira isso tornou os mistérios mais fáceis de serem solucionados. Não, isso que é legal. Difícil. Não ficou mais difícil também. Você troca a lupa pro manual hacker. Também é interessante ver alguns hábitos da obra-prima original adaptados para a atualidade, como o protagonista usar adesivo de nicotina em vez da cocaína para ajudar no raciocínio. Eu acho que deram uma amenizada, porque, né, no caso, a cocaína... O Sherlock Holmes era bem loucão. De qualquer forma, é importante lembrar que a série surpreende por ser fiel ao espírito da obra original, mesmo com várias alterações na história. Eu, sinceramente, acho que a única coisa que não herda dos livros originais, né, que acho que nenhum conseguiu herdar, é aquela sensação de que você está descobrindo o mistério e o livro te levava a acreditar que você estava solucionando de fato o mistério, e aí no final era totalmente ao contrário, uma coisa também que parece óbvia depois. Meio Cabana dos Mistérios, né? Isso, só que aqui... Isso, na verdade não. Só que aqui, nesse Sherlock Holmes, que pra mim é o melhor Sherlock já foi feito audiovisual, você não tem essa sensação, você não consegue meio que descobrir porque ele esconde o jogo. No livro não, ele não esconde o jogo. Ele põe todas as provas lá e você mesmo que se atrapalha. Com ele, descobrindo, mas é livro Exatamente. assim, a Agatha Christie vai nessa, não vai? Nossa, a Agatha Christie, maravilhosa. Oh, perhaps I should mention I didn't kill her. E Sherlock também conta com mistérios insanos, mas que são resolvidos graças à inteligência absurda do protagonista. Só que apesar do intelecto, o cara não tem a menor noção de comportamento social. É verdade. Ele é meio Sheldon da vida, né? E por isso ele dá altas patadas nas pessoas sem ter o menor remorso. She's German. Rache. German for revenge. She could be trying to tell us Yes, something. thank you for your input. Aliás, uma das coisas mais interessantes da série é o passo a passo explicando a linha de raciocínio do Sr. Sherlock com direito a uma montagem ágil que nunca fica maçante e é muito divertida. Dá uma olhada. A produção também dá um show em outros quesitos técnicos, como por exemplo a fotografia, a direção de arte, principalmente, que é sensacional, e a trilha sonora, que carrega bastante da peculiaridade desse personagem. É cinemão, né? Uma série com aspecto de cinema. Quase cinema, exatamente. E é preciso destacar, galera, as atuações, principalmente do lindo maravilhoso... Do Bendito Cumberbatch. Bendito Cumberbatch, que levou o carisma do detetive a ponto de deixar a versão do Robert Downey Jr. no chinelão. Return to Elizabeth Prospect. Dr. Banks. E vale lembrar que os americanos se aproveitaram do sucesso para lançar Elementary, uma série com personagens nos Estados Unidos e nos dias atuais. Are you saying he's in police custody? Technically, yeah. He's all ours. Essa produção conquistou sim seguidores, mas não tem o mesmo prestígio com a crítica e com as premiações, se você for comparar com a versão britânica. O formato da série também fica no básico, com mais de 20 episódios por temporada, então algumas enrolações acabam sendo inevitáveis. O que é legal no Sherlock é porque se tem poucos episódios, é só o cerne ali da história. E os leitores fanáticos, que nem eu, também não aprovam muito as adaptações de Elementary, que transformaram aí o Watson e o Moriarty em mulheres.
What? Entre outras coisas aí, acho que às cara, vezes Watson. passa um pouco do limite, né? Mas desconsiderando qualquer mudança, a série garante entretenimento pra quem curte temas que envolvem mistérios e investigação. It's unlikely any of the firm's employees would use technology as antiquated as a pager. You're saying it's part of the bomb? I'm saying this may be the bomb's detonator. Gente, ó, deixando bem claro que eu não tô sendo nem um pouco machista. Adoro personagens femininas, não tenho nenhum problema com isso. Mas aqui, pô, o Watson é um personagem que a gente lê lá desde que esse livro existe lá em 1900 e Guaraná com rolha. Só porque, e aí ele, agora só porque ele mudou... tem licença maternidade, você não quer que ele seja o Watson. Não, pode ser assim, não. É assim, acho que não é esse exatamente o problema, mas é uma série que já não cumpriu com várias coisas. Só porque não bicho de E aí, pé. de repente, transforma todo mundo em mulher. Parece sim que eles estão forçando uma barra pra fazer, vamos ter a aceitação do público, O que que muda gosta se de... vira mulher? Hã? Last week, right? How's it going? Good. Fine. Great. Outra série digna da lista é True Detective, uma produção HBO, né, que a gente já sabe que traz uma qualidade absurda e que aborda uma história de investigação diferente a cada temporada. Normalmente assassinatos horrorosos com coisas horríveis, pessoas sacrificadas de maneira péssima. No primeiro ano, a trama acompanha uma ex-dupla de detetives que presta depoimento sobre o caso de um serial killer que foi supostamente resolvido. O problema é que 17 anos se passaram e a história não parece ter sido concluída, então eles precisam resolver essa pendência do passado. Ideas what any of this means? I don't know. It's all primitive. It's like cave paintings. Porém, galera, os próprios protagonistas guardam segredos, então nem mesmo eles são completamente confiáveis pro público. Você não E consegue você confiar em assistindo, ninguém. você fica ali, mano, o que tá acontecendo, velho? Será que foi ele ou foi True ele? Detective. Ou fui eu? A série chama atenção pelo mistério, que é desenvolvido aí com muita calma nos episódios, além da trama ser um verdadeiro quebra-cabeça, então você assistindo fica lá de Sherlock Holmes o tempo todo. Também rolam umas brincadeirinhas bem sutis com a questão de sobrenatural, já que o criador se inspirou em obras de terror cósmico, como O Rei de Amarelo e Um Habitante de Carcossa. E além do desenvolvimento dos personagens ser uma coisa primorosa, os atores principais fizeram um trabalho considerado memorável pela crítica. A série também se dá bem por evitar os clichês do detetive sério, e o alívio cômico rola, então as diferenças entre os dois são bem mais complexas e filosóficas. Aliás, o personagem do Matthew McConaughey é inspirado na filosofia do Nietzsche, tanto que ele diz coisas como a vida não ter significado ou a esperança ser só uma ilusão. I'd consider myself a realist, all right? But in philosophical terms, I'm what's called a pessimist. Okay, what's that mean? Means I'm bad at parties. E com toda a qualidade técnica e qualidade narrativa, a primeira temporada garantiu 5 Emmys e mais 7 indicações, além de outras 4 ao Globo de Ouro, que Ou seja, foi muito premiada, né, cara? Exatamente. A gente também comentou aqui sobre o segundo ano no vídeo de piores temporadas de séries boas, mas vale reforçar de novo que a história ainda supera muito outras séries desse gênero, então mesmo a segunda temporada que não é assim, a melhor temporada de todas, ainda é melhor do que muita coisa por aí. Outra série com uma presença recente aqui é Twin Peaks, que apareceu merecidamente na nossa lista das séries mais bizarras. Eu não consigo assistir essa série. Pra mim, assim, é um quebra-cabeça de cenas que depois vão se encaixando. É tipo um puzzle, onde você vai assistindo, não vai entendendo nada, e as coisas uma hora, que eu não sei quando, vão se conectando. Cara, é muito pirado. Eu comecei a assistir com a minha namorada e a gente meio que olhou um pra cara do outro e falou, não dá mais, não dá mais. E essa é a versão... É muita loucura, é loucura demais. They called this morning and said they could wait until tomorrow to see you. E essa é a versão light do David Lynch, tá? Se você for assistir Mulholland Drive, por exemplo, aí muita vocês vão droga, fritar, velho. muita droga. I'm sorry. That was a highly recommended. That is considered one of the finest espressos in the world. What is going on here? Mas a verdade é que além desse estilo todo pirado do David Lynch, a série tem uma história incrível de suspense que é capaz aí de agradar qualquer aspirante a detetive. Ou se você ficou confuso que nem o Bock, você vai ficar podendo dar uma de Sherlock. Ah, ok, essa cena já entendi o que significa. Nossa, essa série é absurda. A trama ela é recheada de mistérios e acompanha o Dale Cooper, um agente do FBI que investiga o assassinato da jovem Laura Palmer, além de outras coisas bizarras, mano. E durante essas investigações aí, o espectador vai descobrindo vários segredos escondidos aí pelos habitantes de Twin Peaks, que nem sempre são o que parecem. Quem lida com essa galera estranha é o carismático agente Cooper, que tem um senso de dedução incrível e a habilidade de arrancar informações dos detalhes menos prováveis. What is shenanigans? Nonsense, mischief, often a deceitful or treacherous trick.
Mas até ele mesmo intriga o público que tá assistindo, já que esse cara tem o hábito curioso de gravar as impressões que ele tem sobre essa cidade pra uma pessoa misteriosa chamada Diane. Diane, I just opened Laura Palmer's diary. This is the last entry dated February 23rd. E como na época as outras séries seguiam o mesmo padrão de histórias básicas sobre bem e mal, coisas assim, né? Tipo... bem estereótipo, né? Bem esse dualismo, essa coisa bem, tipo, como é que é o nome disso? Maniqueísta. Maniqueísta. A trama de Twin Peaks foi considerada revolucionária pela complexidade. Eu não sei quem achou isso. Eu achei muito louco mesmo. A produção também faturou 2 Emmys por montagem e figurino, além de 3 Globos de Ouro por melhor série, melhor ator e melhor atriz coadjuvante. Infelizmente, o sucesso de crítica não salvou Twin Peaks de acabar às pressas em 91, mas em compensação, a série agora tem uma nova temporada com ainda mais mistérios e mais loucuras. NYPD doesn't have a clue what was going on here. They don't even know who owns the place. Apparently there were guards on duty 24/7, but... E se Sherlock não fosse o bastante, a BBC ainda fez Luther, que é outra grande série de investigação e crimes mirabolantes na Inglaterra. Inglaterra aí que parece um país cheio de crimes mirabolantes. A trama acompanha o John Luther, um detetive que consegue analisar cenas de crime com perfeição, mas ele é abalado pelas situações tensas que estão rolando no seu trabalho. Por conta disso, o cara é obsessivo, possessivo e até mesmo violento, então às vezes ele comete aí algumas atitudes que não agradam o público. Mas, Rolandinho, esse é justamente um dos elementos mais legais de Luther, já que a série conta com personagens complexos e não segue a ideia de bonzinhos contra mauzinhos vilõezinhos. E o seriado também se preocupa em não deixar os casos serem mais interessantes do que o protagonista, até porque ele é o fio condutor dessa história e é muito importante fazer um protagonista forte, né? If you never do this, come up to a really high place and wonder what it'd be like just to fall. Fall or jump? E a atuação impecável do Idris Elba também ajuda no carisma do personagem, tanto que o ator já recebeu um Globo de Ouro e outras 3 indicações por esse trabalho. Além disso, Luther conta até o momento com 11 indicações ao Emmy, incluindo melhor minissérie, direção, roteiro e também ator. Because it's not right, is it? It's not right. E a gente vai finalizar a lista aqui com Hannibal, que conta apenas com um dos maiores vilões de todos os tempos. Eu sei que todo mundo já ouviu falar aqui, já cansou de ouvir falar do Hannibal Lecter, mas a gente não podia deixar de mencionar. E essa série é baseada nos livros que também deram origem aos filmes com Hannibal Lecter, como por exemplo O Silêncio dos Inocentes e Dragão Vermelho. Mas vamos lembrar aqui, galera, que apesar do título, o protagonista não é o nosso querido serial killer, mas sim o professor e agente do FBI, o Will Graham. E como o personagem tem a habilidade de se colocar na mente dos psicopatas, ele é outro que consegue fazer leituras surreais das cenas dos crimes. É nesse momento que a série dá uma de Sherlock Holmes. Our cannibal loves women. He doesn't want to destroy them, he wants to consume them. Por causa disso, galera, ele sofre do mesmo problema que o Luther. E tem sérios problemas psicológicos, como alucinações bizarras. Essas pessoas aí que são muito geniais, analisa muito, sempre tem um outro lado, né? Então, pro Will não cair na insanidade, o chefe do FBI faz com que ele passe a consultar o Dr. Lecter, que é um psiquiatra forense renomado. E pra quem não conhece o Hannibal, ele também é um perito na anatomia humana, além de ter conhecimentos invejáveis em artes marciais, gastronomia, cultura. Ele manja de muita coisa, cara. Gastronomia principalmente, né? Ele mistura ingredientes que você nunca imagina. Nunca imagina. E a carne não basta ser fresca, tem que ser com garantia de origem e controle de qualidade rigoroso. O único com inteligência próxima é o Will Graham. E uma das coisas mais legais que essa série tem é justamente a relação complexa entre esses dois personagens. Sim, inclusive o suspense de Hannibal, ele é desenvolvido com base no intelecto dos dois, né? Com direito a manipulações psicológicas, descobertas surpreendentes, ou seja, são dois caras muito inteligentes. Os Sherlockinho piram. Mas infelizmente a série foi cancelada pela baixa audiência, apesar do final ter arrancado aí elogios do público e da crítica. Both victims' organs have been harvested for transplant. Só que o criador, o Brian Fuller, ainda quer voltar a trabalhar nesse universo. Então os fãs podem pelo menos ter a esperança que vai rolar um retorno, nada garantido. Isso, se você é Sherlock Holmes mesmo, já começa a procurar já nos fóruns de contratação de equipe. Vamos descobrir aí quando é que vão fazer essa série. That's not always the case, Will. I didn't kill any of them. And somebody is making sure.
Agora eu queria fazer um comentário aqui, queria incluir um item, que é o Sherlock Holmes do livro do Xangô de Baker Street, do Jô Soares, que é um filme brasileiro, eu gosto sempre de trazer aqui um filme brasileiro, pra gente dar um contraponto, e é um filme com uma história muito engraçada do Sherlock Holmes se ele tivesse vindo pra América Latina. Ia ter dado ruim. É muito engraçado a dificuldade dele lidar com o calor, com a cultura brasileira, é divertido pra caramba, você vai dar boas risadas, e o Jô Soares é um grande autor, você vê que ele manda muito bem, cara, escrevendo. Pimenta, você contou pra esse detetive inglês a respeito do nosso suspeito principal, o Haroldo? Espero que vocês tenham gostado, galera, desse episódio muito legal. Não deixem de acompanhar o Pipocando Música e o Pipocando Games. A gente agora tem uma tríade de canal. Tia, solta o controle e vem pro YouTube. Vem, traz uma guitarra com um controlinho também. A gente não tem nosso toque ainda, né? A gente podia fazer assim. Como é que é? Não sei. Tem alguma coisa do pipocando que é tipo assim, assim, aí coloca a mão em cima, chacoalha pra pipoca quebrar, isso. E aí,